Estamos iniciando mais um ano de 2021. Estamos iniciando mais um ano de testemunhos da Palavra de Deus. Hoje é dia de testemunho, mas vamos para a palavra. 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1 está escrito: E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. E o testemunho de hoje é: eu vou te levar, filha. Sim. Baseado na história de Ezequias, o Senhor mandou Isaías dizer a Ezequias o quê? Põe a tua casa em ordem, que dessa enfermidade tu morrerás. Bem, eu estava grávida, minha terceira gestação. E aconteceu que eu havia perdido um bebê um ano antes. E aquela gestação parecia um tanto complicada. Eu já tinha 35 anos, a minha primeira gestação não foi muito fácil. Mas eu dei graças a Deus pela oportunidade que Deus estava me dando de gerar uma criança. Acontece que quando eu estava entrando no terceiro mês, no quarto mês já, eu estava deitada e eu me lembro que eu fui transportada para a sala da casa da minha mãe. E eu fiquei no alto e tinha um varão de branco do meu lado. E durante aquele sonho, eu vi meu esposo segurando uma criança no colo, que é o meu filho primogênito, Reuel. E vi a minha mãe segurando um bebezinho nos braços. E quando eu vi aquela cena e eu estava no alto, e eu entendia que aquele sonho era uma revelação, que não era algo real, eu sabia que estava no quarto da casa que eu morava, em Manaus, eu perguntei: cadê eu aí? E na mesma hora a voz me disse assim: nessa época você não vai estar mais aí. Quando disse aquilo, meu coração deu uma apertada. E dentro de mim, já voltando o meu entendimento, já dentro do meu quarto lá em Manaus, o Senhor disse: filha, eu vou te levar. Naquele momento passou tanta coisa na minha cabeça. Naquele momento era como se a cama tivesse fugido e eu tinha caído do chão. Dentro do quarto, descansando, a gestação não estava sendo fácil. Eu havia muitas quedas de pressão, muito mal-estar, uma fraqueza muito grande. E eu olhei para o meu filho, Reuel, estava dormindo dentro da rede, ao lado da cama. Eu comecei a chorar, eu chorei bastante. E eu virei o rosto para a parede, fiz como Ezequias. Eu disse: Senhor, eu só tenho um filho. O ano passado eu perdi um bebê. E agora tu vai dizer para mim que esta criança vai nascer e eu não vou cuidar desta criança? E a primeira coisa que me veio à mente foi que a minha mãe foi criada sem mãe. Quando a minha avó materna faleceu, a minha mãe tinha 2 anos de vida e a minha avó materna morreu de parto. E eu fiquei pensando nessa situação, pensando em como levar essa gestação e em como dizer para minha família que eu não sobreviveria naquele parto. Com poucos dias, eu tive um sangramento na porta da igreja. Havia terminado um trabalho de jovens e quando eu fui sentar na garupa da moto, eu senti quando o sangue desceu nas pernas. E eu já sabia, porque Deus havia dito que eu não sobreviveria. Mas eu já fiquei com medo naquele momento de, assim como um ano atrás eu havia perdido um bebê, eu fiquei com medo de perder aquela criança. E eu disse: chame o pastor. E o pastor chegou e colocou as mãos sobre a minha barriga e fez uma oração e profetizou e disse: esse bebê não vai sair daí. Esse bebê não vai morrer. Esse bebê não vai ser tirado antes do tempo, porque o Senhor vai colocar a sua mão. E ele colocou a mão sobre a minha barriga e começou a repreender o espírito de morte. Começou a repreender todos os males e começou a repreender tudo que o inimigo havia plantado. E naquele momento, eu acreditei
e eu tomei posse de que o meu filho nasceria. Mas havia a palavra do Senhor de que eu não sobreviveria ao parto. E eu guardei comigo, não tive coragem de contar para ninguém. Mas com aquele problema de sangramento, eu fiquei com medo de perder outro bebê. E eu senti que era tempo de voltar para Timon. E eu voltei para Timon. Já no sexto mês, para o sétimo mês, quando eu melhorei, nós viemos para Timon de Manaus. E eu cheguei na casa da minha mãe. E eu olhava para minha mãe com vontade de comentar alguma coisa, mas eu não comentava. Eu ficava guardando para mim. Eu olhava para o meu filho, Reuel, eu desejava dizer, abraçar ele, mas o que contar para uma criança? E o que aconteceu, amados, foi que eu orei a Deus, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse ao Senhor, Senhor, a minha mãe foi criada sem mãe. E eu não quero deixar 2 crianças para ela criar. Eu sei que ela não tem estrutura, eu sei que ela não tem condições. Me dá a oportunidade de criar meus filhos. Me dá a oportunidade, Senhor. Me dá essa graça. E eu chorei. E eu fiz como Ezequias. Eu coloquei o meu rosto na parede. E por vários e vários dias eu não podia jejuar, eu não podia me ajoelhar. Mas eu estava clamando no meu coração. E até que um dia eu tive um outro sonho. E no outro sonho eu me via na frente de uma médica deitada numa maca. E a médica segurava das minhas mãos e dizia assim, mãezinha, vai dar tudo certo. E eu tomei posse. Eu entendi aquilo como um sinal da parte de Deus. Mas os dias foram passando, e quando eu cheguei em Timon, eu fui procurar obstetra, e eu passei pela mão de uns 3 ou 4 obstetras, e eu acabei indo parar no hospital em Teresina, na maternidade de Teresina. E no dia que eu entrei no consultório da médica, da obstetra, eu olhei para ela, as lágrimas desceram dos meus olhos, porque era a médica do sonho. Mas também eu não contei para ela, e nem para minha mãe que me acompanhava, a razão das minhas lágrimas. Só disse para ela que estava feliz de conhecê-la, de que ela faria o meu parto e também a minha laqueadura, que foi outro milagre, porque como eu só tinha um filho vivo, o hospital não autorizava fazer uma laqueadura. Mas Deus colocou no coração daquela médica fazer a minha vontade, até pela minha idade, pelos riscos, de que eu pudesse passar pela laqueadura quando fosse feito a cesariana. E os dias foram passando. E quando ficou próximo o dia, meu coração foi se angustiando. As dúvidas vieram, bateram no meu coração, na minha mente. E se acontecer alguma coisa? E chegou o dia da cirurgia, 22 de setembro. Eu dei entrada no hospital e fui esperar a vez para participar pela cesariana. E eu lembro que quando começou o processo, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Comecei a trazer à memória a promessa que Deus havia me feito. E o que aconteceu foi que quando a criança foi levada para colocar em um respirador artificial, eu não ouvi chorar. E eu apaguei completamente. Quando eu, por muitas horas, estive lá, vi as coisas como um sonho. Barulho, pessoas falando. Eu sentia que algumas pessoas estavam preocupadas. Mas Deus foi tão misericordioso. E quando eu voltei os meus sentidos, eu estava enrolada todo o meu corpo em papel alumínio. Eu havia tido uma hemorragia muito profunda. E aquilo tinha provocado em mim um descontrole muito grande. Eu estava amarrada na maca. E ao abrir os olhos, do mesmo jeito do sonho, a médica estava com as mãos por dentro daquele plástico e daquele papel alumínio. E ela, segurando as minhas mãos, ela disse assim, mãezinha, vai dar tudo certo, mãezinha, vai dar tudo certo. Ah, amados, eu entendi que Deus havia feito um milagre. Eu havia voltado, mesmo superando todas as expectativas humanas,
Eu havia voltado, aleluia. E eu perguntei pelo bebê e ela disse, ele está bem, você vai já vê-lo. Eu havia entrado 1 da tarde. Aquele horário já era por volta das 19 horas da noite. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que não sentia parte do corpo. Ela disse, é natural devido à anestesia. Mas nós vamos lhe encaminhar para a enfermaria, já dá para você ir. Vou só buscar o seu bebê. E trouxeram o meu bebê roxo. Israel Lucas nasceu muito roxo devido ao tempo que ele passou sem respirar, ao tempo que ele passou enrolado ao cordão umbilical. E eu lembro que o Marqueiro era crente e ele disse assim, sua mãe está muito preocupada, mas estão todos orando por você. E quando eu saí do centro cirúrgico, no corredor do hospital, o Espírito Santo de Deus disse dentro de mim, a minha mão está aqui, neste corredor, e você vai passar por debaixo da minha mão, aleluia. E todas as sequelas que eram possíveis ficar vão ser retiradas. E eu senti quando a mão de Deus, aleluia, passou sobre o meu corpo. Não ficou nada, louvado seja o nome do Senhor. Meu filho ficou perfeito. Eu fiquei perfeita para a glória de Deus. Quantas e quantas pessoas passaram pelo processo que eu passei e não tiveram mais a mente funcionando normal. Quantos passaram pelo processo do meu filho, como um dia eu contando esse testemunho em Teresina, e uma irmã amiga disse para mim, na minha gestação eu tive esse mesmo problema. E a minha filha nasceu com paralisia cerebral e não tem nenhum dos movimentos. Mas Deus teve misericórdia do teu filho. E eu entendi que Deus é fiel. Ei, Deus é fiel. O Senhor é fiel para comigo e para contigo. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade. O Senhor sabe até onde a gente aguenta. Deus sabe o que você pode e o que você não pode suportar. E eu dou graças a Deus. Porque hoje Israel Lucas tem 9 anos. É perfeito para a glória de Deus. Porque onde o homem não vai, o Senhor vai. Porque onde o homem não opera, Deus opera. Ei, o Deus que mudou o veredito da vida de Ezequias, o Deus que mudou o veredito a respeito da minha vida, é justamente o Deus que muda o veredito a respeito da tua. E eu fiz um voto a Deus de não deixar de pregar, independente da circunstância, independente de como eu esteja, se eu sobrevivesse a esse episódio. E eu estou aqui dizendo sobrevivi. Você sobreviveu também. Você está aí ainda, aleluia. Você conseguiu entrar 2021, então glorifica o nome do Senhor, acredita nele, confia nele, porque ele é o teu Deus. E se você crê, o impossível acontece e até a morte se transforma em vida para a glória do seu nome. Compartilha esse testemunho, inicia este ano, aleluia, sendo instrumento de Deus na vida de mais gente. Tem mais gente precisando ouvir isso. Tem mais gente precisando ser edificado por isso. Tem mais gente necessitando, aleluia, ouvir que o Senhor ainda faz. Que Deus abençoe a tua vida. É muito bom, aleluia, estar com você em mais um ano. E vamos contar aquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.